Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a ciência moderna, revolução científica, importantíssimo em qualquer curso de filosofia, para você poder entender o René Descartes, o Francis Bacon, racionalismo de um lado, empirismo do outro, todos aqueles filósofos, inclusive até os dias de hoje, é muito importante você conhecer esses autores que irão formar o que nós entendemos hoje por ciência moderna. O próprio método científico tem origem nesse momento. E que momento é esse ao qual eu estou me referindo? Aos séculos XVI e XVIII. Entre o século XVI e XVIII, várias coisas importantes vão acontecer que irão nos proporcionar o que hoje nós entendemos pelo método científico. E é isso que nós iremos tratar hoje aqui neste vídeo. Fundamental para todos aqueles que gostam de filosofia, para consolidar um verdadeiro curso de filosofia. Então, essa ciência moderna, revolução científica, o método científico, ele vai surgir entre os séculos XVI e XVIII, a partir, eu vou citar 5, que eu considero os principais pensadores dentro dessa área, que seriam o Nicolau Copérnico, que nasceu em 1473 e veio a falecer em 1543, ao Galileu Galilei, que vocês todos já devem ter ouvido falar, que nasceu em 1564 e veio a falecer em 1642, ao Tycho Brahe, que nasceu em 1546 e veio a falecer em 1601, ao Johannes Kepler, 1571-1630, e finalmente ao Sir Isaac Newton, 1643-1727. De início, vou logo adiantar que há um pequeno problema com as datas. E nós iremos fazer um vídeo para cada um desses 5 pensadores que eu citei ainda há pouco. Tá? Cada semana, toda quarta-feira ao meio-dia, irei estar publicando um vídeo especificamente sobre cada um deles. Mas deixe-me adiantar um problema que há com as datas. Talvez vocês encontrem anos diferentes, inclusive data de nascimento e morte diferentes para estes pensadores. O que ocorre é que no ano de 1582 houve uma mudança de calendário. Porque o calendário anterior, proposto em 46 a.C. por Júlio César, o famoso calendário juliano, já tinha sofrido uma mudança no começo da Idade Média, pois quando terminou o Império Romano, a Igreja mudou a data de início do ano. Com Júlio César, o ano passou a começar em 1º de janeiro. Antes, começava o início da primavera. Com a Idade Média, retornou-se à data original do início da primavera, ou seja, o ano não começava em 1º de janeiro, e sim em 25 de março. E em relação ao calendário juliano, havia uma diferença de cerca de 11 minutos por ano. Diferença pequena, mas que com o passar dos séculos se transformou em dias, e a data em que deveria começar as estações não coincidia. E para o europeu, que as estações são muito delimitadas, muito marcantes, você tem o inverno rigoroso, depois a primavera, era muito importante você ter as datas corretas, saber quando realmente iria começar e terminar o inverno, primavera, verão, outono. Então o Papa Gregório XIII, ele incumbiu vários pensadores matemáticos, várias pessoas importantes da época que entendiam de astronomia e matemática para estudar o calendário e fazer as devidas correções. O que foi proposto uma bula papal neste ano de 1582, fazendo uma alteração de 11 minutos e fazendo também por ano, tá? Que significou uma alteração em torno de uns 10, 11 dias, mais ou menos, no calendário, tá? E também a data que voltou a ser do dia 1º de janeiro, início do ano. Então,
isso faz com que haja alterações em relação à data de nascimento e morte, de acordo com quem estiver usando o calendário juliano ou o calendário gregoriano. Perfeito? Vou explicar isso depois mais a fundo em um outro vídeo. Mas, para nós entendermos o advento da ciência moderna, é preciso também entender este homem do século XVI. O que é este homem do século XVI? Esse homem, essa mulher, está vivendo uma situação completamente nova. Veja, do século V ao XV século, 10 séculos, 1000 anos, imperava uma única verdade, que era a verdade cristã. A Bíblia tinha uma verdade só. E o que estava na Bíblia era a verdade, o que não estava ali não é verdade. Aí, de repente, em 1492, Cristóvão Colombo descobre novas terras, novos povos, é a América que surge, mas a América não está na Bíblia. Entre 1519 e 1522, Fernão de Magalhães faz a sua famosa viagem naval de circunnavegação ao globo terrestre. Veja, está definitivamente comprovado que é uma esfera. A Terra não é plana. Você saindo de um ponto, você pode circunnavegá-la. E em 1517, se antes a igreja era uma só, a igreja católica, apostólica, romana, agora nós temos a Revolução Protestante. Em 1517, Martinho Lutero publica na porta da sua igreja, e prega lá na porta da sua igreja, as famosas 95 teses, que vão marcar o quê? A reforma protestante, é uma ruptura com a igreja católica. E veja, se antes você tinha uma religião só, agora eu tenho pelo menos duas. Tá? Eu digo pelo menos duas porque logo na sequência vamos ter aquele personagem famoso, o João Calvino, que há de criar o que ficou conhecido como calvinismo, que é uma variação do protestantismo que começou lá com Lutero. E eu vou ter também, em 1534, a igreja anglicana, na Inglaterra, Reino Unido, e todas as colônias da Inglaterra, vai, pelo ato de supremacia votado no parlamento, se separar. Tá? Vai ser a separação de vez da Igreja Católica Apostólica Romana. Então a Inglaterra e todas as suas colônias passam a ter o quê? A Igreja Anglicana. Então não tem mais uma igreja só. Durante 10 séculos foi uma só em toda a Europa Ocidental. Agora não é mais. Em 1543, nós temos o quê? A publicação de um livro. 1543 é o ano da morte do Copérnico. Tá? Então ele, no seu leito de morte, tá, vem a publicar sua obra máxima, sua obra de uma vida inteira, que é sobre as revoluções das esferas celestes. Este livro é importantíssimo. Ele vem questionar uma teoria que já vinha desde a antiguidade. Teoria conhecida como a teoria de Ptolomeu e Aristóteles, na qual o planeta Terra estava imóvel no centro do universo. Veja bem, tanto Aristóteles quanto Ptolomeu já entendiam que a Terra era uma esfera, não era plana. A questão é que eles colocaram a Terra imóvel, parada, no centro do universo. O universo era simplesmente a Terra, a Lua, os planetas que podiam ser vistos a olho nu e o Sol. Esse era o universo, não havia mais nada. As estrelas seriam buraquinhos onde você viu um fogo, tá? Por trás desse buraquinho, havia o firmamento. Tá? As estrelas não eram entendidas como sóis, não. Tá? Ali era o firmamento, acabava tudo aqui. E essa teoria de Ptolomeu e Aristóteles é questionada por esse livro do Copérnico, que muda o referencial. A Terra deixa de estar imóvel no centro do universo e passa a circular em volta do Sol. Quem fica imóvel no centro do universo é o Sol. Então veja, além disto, entre os séculos XIV e XVI na Itália, claro, foi o mundo todo conhecido da época, mas em particular na Itália, nós temos o Renascimento. Olha, são
novos livros que não eram conhecidos do europeu, filósofos, textos de filósofos desconhecidos do europeu, técnicas em arquitetura, em engenharia, que eram usadas pelos romanos, que eram usadas pelos antigos, mas que tinham sido esquecidas do europeu moderno. E no Renascimento essas técnicas são retornadas. Passa a haver uma valorização maior da ciência no sentido de busca do saber, tá? De busca do conhecimento e de técnicas diversas na medicina, nas artes, em vários segmentos do conhecimento humano. Então o Renascimento ele traz de uma só vez muitos textos que estavam esquecidos, eram desconhecidos do europeu, mas pertenciam a uma tradição greco-romana. O que eu quero dizer com tudo isso, fazendo um resumão, é que mudou tudo, gente, mudou tudo. De uma hora para outra, entre os séculos XVI e XVIII, tá, esse homem do século XVI e XVIII, ele passa a ter uma realidade completamente distinta do ser humano do século XV, XIV ou XIII. Veja, havia uma única religião, católica, apostólica, romana, em todo o mundo ocidental, europeu ocidental. Agora tem várias com a reforma protestante. Eu passo a ter novas terras que não constam da Bíblia. Novas pessoas, porque nessas terras haviam pessoas que também não constam da Bíblia. Que pessoas são essas? E isso, a verdade estava na Bíblia. Então, onde é que está a verdade? Eu tinha o geocentrismo, que era a Terra no centro do universo, agora passa a ter o quê? O heliocentrismo. Tá? Então, a Terra deixa de ser o centro, imóvel, e isso se muda para quê? Para o Sol. Perdemos o lugar no espaço de centro. Outra coisa, Deus, a religião, a Bíblia, também estava no centro. Nós podemos falar num teocentrismo, porque tudo circulava em torno de Deus. E a partir do Renascimento, tudo passa a circular em torno de quem? Do homem. Então, de um teocentrismo, nós passamos a ter um antropocentrismo. Ora, se eu tinha uma única verdade, e essa equivalia ao que estava escrito na Bíblia, agora várias verdades se mostram como falsas, ou pelo menos altamente duvidosas. E eu passo a ter várias outras verdades que eu não conhecia. E eu tenho a prova, elas são verdadeiras. Existem outras pessoas que não estão na Bíblia, existem outras terras, a Terra é esférica, a Terra está em movimento, ela não está parada, nós não estamos no centro do universo. Isso veio a mudar tudo. E há necessidade de uma verdade? Sim, eu preciso saber qual é a verdade. Mas esse europeu, ele antes de querer saber qual é a verdade, porque durante 1000 anos ele teve a verdade, ele quer um método, ou seja, um caminho que lhe permita chegar à verdade realmente verdadeira, para depois de estar posta a verdade, não vinha descobrir que tudo aquilo que acreditava ser verdade não era, como aconteceu agora. Então ele quer um método para alcançar esta verdade, mas uma verdade que depois não se mostre como falsa. E aí vai sair 3 propostas. A proposta do racionalismo, principal expoente, seu criador, René Descartes, e nós temos uma playlist inteira sobre racionalismo, temos vídeos sobre René Descartes, que eu recomendo depois que vocês vejam, que é interessante para compreender melhor essa proposta do racionalismo, que vai buscar esta verdade por um método que prioriza a razão, colocando em dúvida tudo mais, a nossa percepção, a nossa visão, os fatos ao nosso redor, vai priorizar unicamente a razão. E vai questionar a autoridade, seja a autoridade da Bíblia ou seja a autoridade de qualquer pessoa. A autoridade realmente que importa é a autoridade da razão, da minha razão, da sua razão. Essa autoridade que vale. Nós teremos o racionalismo no continente europeu e na ilha, lá na Inglaterra, nós vamos ter o quê? O empirismo britânico. E seu fundador, um dos principais expoentes, é o Francis Bacon, que há também de propor um método baseado na observação da realidade empírica, dos fatos que eu posso observar, daquilo que eu posso perceber. Então, nós vamos ter o racionalismo e o empirismo.
E da mesma forma que o racionalismo você terá uma playlist, empirismo também. No nosso canal há uma playlist sobre empirismo e sobre Francis Bacon e outros importantes pensadores dentro desse movimento, o empirismo, que eu recomendo também que você depois veja. Além de vários textos sobre racionalismo e empirismo que você encontrará como material de apoio nos nossos blogs. Bem, a terceira via, porque primeiro foi o racionalismo, a segunda é o empirismo, a terceira é a ciência moderna. E é agora que nós vamos expor o quê? Um método adotado por essa ciência moderna. Então, mas antes de expormos o método, não esqueça de se inscrever no nosso canal para você continuar recebendo informações sobre os novos vídeos e continuando esse nosso curso de filosofia. Então vamos às etapas desse método que é o método científico. O método científico moderno, ele tem início, seu fundador, seu criador, não é o Francis Bacon, não é nem o René Descartes, não, tá? Não é o Newton, não é o Copérnico, não. O verdadeiro criador do método científico moderno, tal como nós temos hoje, é o Galileu Galilei, este italiano. E o método científico moderno é um método hipotético dedutivo. Claro que há contribuições de vários outros personagens interessantes e famosos, que nós iremos, dentro dessa playlist, abordar um a um, como já falei no início. Agora, quais seriam as principais características desse método científico? A primeira é a observação dos fatos. Os fatos estão aí, vamos observá-los. Tá? A partir da observação dos fatos vão surgir dúvidas, questionamentos, que vão requerer uma explicação. Só que eu não vou buscar essa explicação num texto sagrado, na Bíblia. Também não vou buscar essa explicação na tradição, em textos de um filósofo como Aristóteles, ou dentro de uma tradição de uma escola de filosofia, como a escolástica. Não. Eu vou observar os fatos e, a partir dessa observação, eu vou formular hipótese. O que seria uma hipótese? É uma solução provisória de um problema. Dado uma dúvida, um problema, eu não sei a resposta ainda, mas eu tenho os meus estudos. E a partir dos meus estudos, da minha formação, eu posso imaginar qual seria a resposta mais correta. Então eu formulo uma hipótese que é uma solução provisória. A partir daí, eu vou construir um instrumento. Veja, o Galileu Galilei, ele para medir, estudar a queda dos corpos, eu sei que todo mundo já viu aquele negócio, se fala muito ele chegar no alto da Torre de Pisa e jogar 2 volumes para ver se eles caíam exatamente ao mesmo tempo. Bem, se ele jogou ou não alguma coisa do alto da Torre de Pisa, a gente nunca vai ter certeza. Mas se ele o fez, foi só realmente em termos de fazer um teatro para as pessoas que estavam ali em volta. Né? Talvez ele tenha feito em termos de um teatro, para demonstrar para as pessoas, mas não para os seus experimentos científicos. Para ele estudar mesmo a queda dos corpos, ele precisava diminuir a velocidade de queda dos mesmos. E para isso ele construiu um plano inclinado. Construindo um plano inclinado, ele poderia rolar, tá, determinados pesos, tá, diminuindo então a velocidade e favorecendo o quê? A mensuração do tempo, a mensuração do espaço percorrido. Então isso é o que? A criação de um instrumento. Outro instrumento criado por Galileu Galilei foi o telescópio. O telescópio, que no vídeo específico sobre Galileu Galilei, irei explicar melhor essa questão de quem criou ou não criou o telescópio, porque já havia umas lunetas antes do Galileu Galilei. Mas aí o Galileu Galilei, ele aperfeiçoa esse instrumento e o aponta para os céus, estudando o movimento dos planetas, a Lua, tudo que ele conseguia observar. Então ele criou um instrumento para poder estudar os céus. Então esta questão da ciência moderna, a metodologia, ela não está só em observar os fatos. Ela está também vinculada a você formular hipóteses. E a partir da formulação das suas hipóteses, você vai construir instrumentos para poder observar melhor esses fatos,
poder mensurar, poder medir de todas as formas possíveis. E você tem também a elaboração de experimentos artificiais. Eu não vou só observar o fato in natura, como ele ocorre na natureza. Da mesma forma que o Galileu Galilei criou o plano inclinado, tá? Para que ele criou o plano inclinado? Para poder observar a queda dos corpos, tá? De uma forma onde ele pudesse exercer um controle maior sobre os mesmos, fazendo uma mensuração mais fidedigna. Então eu vou criar instrumentos e vou também criar experimentos artificiais para aumentar o controle, a mensuração ser extremamente rigorosa e, é claro, tá? Eu vou fazer tudo isso com uma demonstração matemática. Eu vou usar o instrumento da matemática para demonstrar tudo aquilo que eu estou encontrando nessas pesquisas que eu estou realizando em relação aos fatos. E isso visando o quê? Prever acontecimentos. Eu vou poder prever quando um cometa vai passar, quando vai haver um eclipse, as marés, e vou poder explicar também. Eu vou poder prever e vou poder explicar o que está ocorrendo. Tá? Então, essa previsão dos acontecimentos. E com Kepler e Newton, eu passo a ter mais uma coisa, que é a formulação de leis. Leis imutáveis da natureza. Tá? Então eu tenho uma lei, olha, sempre vai ocorrer isso desta forma. Em tais condições ocorre isso. Começou com Kepler e Newton seguiu. Temos as 3 leis de Kepler, depois as 3 leis de Newton, mais a lei da gravitação universal. E é claro, veja bem, eu vou formular teorias. Tá? Isso é muito importante. Eu não estou apresentando a verdade completa, não estou formulando teorias. Eu vou construir modelos teóricos, onde um determinado fato vai se encaixar dentro daquele modelo. Exemplo, o Kepler, a nos apresentar o modelo no qual o Sol está no centro do universo e os planetas se movem ao redor dele numa órbita elíptica, né? E não numa órbita circular. Isso é um modelo. Mais recentemente, o átomo, tá, também é um modelo teórico dentro da ciência. Bem, construir esses modelos teóricos para explicar a realidade. Qual é a nossa realidade? Ela é explicada por esses modelos teóricos. E tudo isto somado nos dá o quê? Aquilo que eu falei lá no início, o método hipotético dedutivo do Galileu Galilei, tá? Aonde eu vou buscar também aplicações, isso é muito importante, tá? Aplicações para as descobertas que eu faço. Então eu vou construir instrumentos que vão me ajudar a observar e também vou construir instrumentos a partir das minhas observações dos fatos, das minhas descobertas. Então eu busco aplicações para aquilo que eu encontro a partir das minhas pesquisas. E aí nós temos, dito isso, um pequeno problema que surge. Veja, todos os filósofos anteriores, aliás, todos esses 5 que eu falei, da ciência moderna, e todos os mais que você possa pensar entre os séculos XVI e XVIII, eles são filósofos, tá bom? Não existe o cientista como nós entendemos hoje. Isso é uma coisa que não existe. Você tem o filósofo natural, o filósofo naturalista. Então, eles, dentre outras coisas, estudam física, astronomia, matemática, biologia, mas são filósofos naturalistas. Mas esses, em particular, que estão se dedicando a esse campo da astronomia, da física, das matemáticas, que irão estar ali na base dessa revolução científica, do surgimento da ciência moderna, a partir do método que eu acabei de expor, dentro do trabalho deles, vai haver uma cisão. Todos os outros filósofos hão de priorizar o estudo da religião, da moral, da ética, do convívio em sociedade. Só que, infelizmente, essas coisas não se encaixam desse método científico. Eu não tenho como pegar, formular hipóteses, fazer uma observação, criar um instrumento para fazer um estudo minucioso da religião, da moral e da ética. Especialmente ali entre os séculos XVI e XVIII.
Então, em termos de trabalho, de publicações, dentro dessa abordagem científica, ficou de fora. Religião, moral e ética não entra. Mas aí criou-se um vácuo. E o ser humano não suporta vácuos. Então, na vida pessoal destas pessoas, você tem outras coisas que estão preenchendo este vazio que antes era ocupado pela religião. Isso é histórico. Basta você estudar a biografia dessas pessoas todas. E iremos já falar nisso. Há também, a par com isso, desde o século XIV, começando lá no século XIV, com o Renascimento, uma ruptura cada vez maior com a Igreja Católica Apostólica Romana e, posteriormente, com as diversas igrejas protestantes também. E uma ruptura com tudo que significava autoridade. Eu não vou aceitar a palavra de alguém, porque alguém é o Papa ou é o líder da igreja não sei qual. Não vou, essa autoridade está fora. Está fora para o empirismo, para o racionalismo e por início da ciência moderna. Eu não vou aceitar a autoridade que está escrita em algum lugar, um texto sagrado ou texto de um filósofo da tradição. Não. Essa autoridade dos escritos também não está presente nem no racionalismo, nem no empirismo, nem na ciência moderna. A autoridade é negada. A autoridade é da busca do conhecimento, sempre. Em contrapartida, e aí aquilo que eu falei, sai a religião, sai a ética, sai a moral, cria-se um vazio, um vácuo que tem que ser preenchido. Não dá para ser preenchido na abordagem metodológica adotada no surgimento da ciência moderna, mas na vida particular é preenchida de alguma forma. E de que forma? Você tem o advento do ocultismo, de teoria sobre o oculto. Você tem a magia, você tem a cabala, você tem a astrologia e você tem a alquimia, ocupando um espaço, tá, que hoje a gente não teria tão abertamente como naquela época. Mesmo nos ditos cientistas. Olha, eu falei no Copérnico, eu falei no Tycho Brahe e falei também no Kepler. Astrônomos, muito bem, mas todos eram oficialmente astrólogos. Eles faziam previsões para o rei, eles faziam horóscopo, tá, com previsões astrológicas. Galileu Galilei, com certeza, e com toda sinceridade, ele era católico apostólico romano. Ele acreditava piamente na Igreja Católica, no dogma da Igreja. Newton, por mais que tentassem esconder, só no século XX que seus escritos começaram a vir à tona, mas ele gastou muito mais páginas, escreveu muito mais e se dedicou muito mais tempo da sua vida à alquimia e também à teologia. Quando eu falo teologia, é porque o Newton fazia vários estudos sobre a Bíblia. Chegou até a prever a possibilidade do fim do mundo em 2060, a partir de estudos que ele fez sobre textos proféticos na Bíblia. Então ele tinha uma preocupação grande com isso. Estudos alquímicos enormes. Então essas coisas estavam presentes dentro desses autores. O Leibniz, grande filósofo, temos vídeos sobre ele na playlist sobre racionalismo, ele há de fazer uma crítica à lei da gravidade do Newton, dizendo que lembrava o ocultismo, a magia, que algo que eu não sei bem o que é, que atua à distância sobre outras coisas, era uma noção, um conceito que não estava presente na física. O Leibniz está pensando na física cartesiana, de René Descartes. Não, é um conceito que lembra magia, porque na magia você tem essas coisas que atuam à distância, sem haver a necessidade do toque. E essa foi uma crítica do Leibniz. E provavelmente a inspiração do Newton esteve realmente nos seus estudos em alquimia e magia. A inspiração para formular a sua teoria da gravidade. Além disso tudo, a revolução científica ela há de começar pela astronomia, mas logo na sequência ela se encaminha para a matemática, altos desenvolvimentos em matemática e também na física. Nós temos as leis do movimento, não só celeste,
o movimento dos planetas, mas também terrestres, as coisas que se movem aqui, proposta por Newton. E veja bem, esse é o conhecimento científico, ele é totalmente diferente das crenças, como nós falamos ainda há pouco. Ele há de se opor à crença, ele há de se opor à autoridade. O conhecimento científico, ele há sempre de observar, isso é importantíssimo, observar os fatos, observar a natureza, de mensurar, tirar as medidas possíveis, todas, tá? E inclusive criando instrumentos para aumentar essa mensuração, testar, tá? E tentar comprovar as suas teorias, sua hipótese, ou mais modernamente, se nós formos agora para o século XX, tá? Em vez de comprovar, tentar falsear. Aí pensando em Karl Popper, mais tarde vamos fazer um vídeo sobre esse importante filósofo, Karl Popper, mas ele vai dizer que talvez eu não possa comprovar que algo é verdadeiro, mas eu posso com certeza fazer testes, tá? E tentar falsear essa teoria, ou seja, estou demonstrando que ela é falsa. Se eu não consigo demonstrar que ela é falsa, eu aceito. Pois bem, isso tudo há de proporcionar o quê? Um grande avanço da nossa sociedade, um avanço social. Isso é importantíssimo. Veja, nós temos a sociedade que nós temos hoje, em grande parte por causa desses pensadores entre os séculos XVI e XVIII. Ali está a sementinha que nos ajudou a criar essa nossa sociedade. Então, esse avanço social. Tá? E que sociedade nós criamos, que nós viemos criando? Uma sociedade tecnológica, cada vez mais baseada em tecnologia, em instrumentos que nós criamos e que nós usamos. E hoje a nossa sociedade é completamente diferente a partir desses estudos na área da ciência. E também, veja bem, a criação de instrumentos, como eu falei do Galileu Galilei, há de influenciar nas observações. Veja, eu não vou fazer a observação dos céus pura, somente com os meus olhos. Eu vou observar os céus com o uso de um telescópio e cada vez vou criar telescópios mais sofisticados ou hoje satélites que fazem essa observação de uma forma muito melhor. Então, os estudos dos fatos empíricos passam a ter a ajuda dos instrumentos que são criados e aperfeiçoados para tal. Como eu falei lá no início, do telescópio e do plano inclinado que o Galileu Galilei criou. Bem, gente, tá? Se você está gostando, dá uma curtida no nosso vídeo e não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Que é importante para você saber quando saem novos vídeos e que vídeos que estão saindo. Tá? De início, esse nosso curso de filosofia, teremos um vídeo toda quarta-feira ao meio-dia, um vídeo novo. E esta playlist que está começando hoje, né, vai ter uma sequência, como eu falei no início, desses 5 pensadores, que eu considero muito importante, não só para entender o desenvolvimento da ciência moderna, mas também a sua grande influência na filosofia. Não só na filosofia do século XVI ao XVIII, mas inclusive na filosofia que nós temos hoje. E para entender os movimentos sociais que nós estamos vivenciando hoje. Tá? É muito importante. Bem, gente, espero que tenham gostado. Tá bom? Olha, muito obrigado pela presença e até mais.